O Evangelho de Lucas, capítulo 23, nós vamos ler versículo 37. Lucas 23, versículo 37. Amém? Amém. A Bíblia diz assim: e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Versículo 40. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. Versículo 42. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Somente até aí. Amém? Nós lemos uma passagem bíblica que Deus tem falado comigo acerca do que é ser um discípulo e do que é ser uma pessoa que carrega a cruz. Porque muitas vezes nós achamos que indo para a igreja e carregando a nossa cruz e sendo discípulos de Cristo é o bastante. Mas carregar a cruz pode ser uma motivação que nós podemos estar olhando essa motivação como algo exterior. E quando Jesus ele diz que nós temos que carregar a cruz, Jesus está dizendo de algo interior, de algo que nós temos que verdadeiramente carregar a cruz e morrer para si mesmo. Engraçado que a Bíblia diz: onde está dois ou mais, o Senhor está no meio deles. Mas podia ter milhares de pessoas aqui dentro, só que se as milhares de pessoas estivessem na alma, elas estariam sozinhas. A diferença daquela mulher do fluxo de sangue, quando ela tocou na orla do manto de Cristo, no meio daquela multidão, é que ela não estava na alma, ela estava no espírito. Ela agiu com fé. Então não adianta você estar no meio de uma igreja cheia se você estiver sozinho. Não adianta você estar no meio de uma igreja vazia, mas também estiver sozinho. Agora, se você estiver no Espírito, você vai entender que você está cheio. Aleluia. Se você estiver no Espírito, você vai entender que existe um culto dentro de você. Aleluia. Como existia na vida daquela mulher do fluxo de sangue, no meio daquela multidão. Aquela mulher, ela foi curada. Porque quando você está na fé, está no Espírito, está com Deus, você pode estar sozinho, você é curado. Você não precisa de alguém para estar próximo de você. Você não precisa. Você tem que entender que o que você tem que entender é a maneira como você está andando. Se você está andando na alma, ou seja, você está andando segundo suas vontades terrenas, ou se você está andando pela fé, porque o justo virá pela fé. Aleluia. Aleluia, Senhor. O Senhor Jesus ele disse isso no Getsemane. A Bíblia diz que ele estava no Getsemane e quando Pedro, Tiago e João estavam orando, Pedro, Tiago e João
eles dormiram. Jesus ele se distanciou um tiro de pedra, a Bíblia diz. E Pedro, Tiago e João dormiram. É engraçado que um tiro de pedra se decide muita coisa. Logo o Senhor me leva àquela mulher que era adúltera, que era uma meretriz, que iam apedrejar ela. Irmão, se numa distância de um tiro de pedra haver uma oração, Deus pode salvar alguém. Se numa distância de um tiro de pedra haver o Senhor Jesus Cristo ali no meio, alguém vai deixar de ser acusado e vai ser libertado. É isso que nós temos que entender. Nós somos chamados para ser libertadores e para ser libertos do Senhor. Amém? Aleluia. Então, há uma diferença entre um malfeitor que estava do lado de Cristo e que blasfemava contra Cristo. E há uma diferença entre um outro que também estava carregando a sua cruz e carregou até aquele momento, mas ele estava sendo transformado naquele momento, quando ele encontrou o Senhor Jesus. Não basta nós carregarmos a nossa cruz e até ser crucificado. Às vezes nós estamos sentindo a crucificação de Cristo em nós, nós estamos sentindo a mortificação da carne em nós, nós estamos padecendo, sofrendo, vivendo a vida religiosa, vamos dizer assim, que a Bíblia diz em Colossenses 2,23, que a religião, ela traz regra para o corpo, mas nunca a mortificação da carne. Então, nós estamos vivendo uma vida que aparentemente é de carregar a cruz, mas dentro de nós não está havendo uma edificação de Deus. Nós temos que entender uma coisa: existiam dois malfeitores, dois bandidos, que estavam próximos de Cristo. Um foi condenado, um que carregou a cruz e andou pelo caminho que Cristo andou com a cruz dele, ele foi condenado. Mas o outro que entendeu o propósito de Deus em Cristo Jesus, o outro que entendeu quem era Deus em Cristo Jesus, o outro que entendeu quem era Cristo Jesus, esse crucificado, o Senhor Jesus disse para ele: você daqui a pouco vai se encontrar comigo no paraíso. Aleluia, glória a Deus. Quando Cristo ele entrega o Espírito dele para Deus, Cristo ele estava entregando um Espírito pronto. A gente já ouviu isso aqui. Cristo estava entregando um Espírito agora aberto para a comunhão de todos aqueles que viriam ser adotados. E se nós pegarmos o exemplo de Cristo, Cristo ele estava entregando um Espírito pronto. Cristo estava entregando uma carne sacrificada e uma alma rendida a Deus. Por isso o apóstolo Paulo ele diz que nós temos que entregar a Deus um sacrifício santo, agradável ao Senhor e perfeito ao Senhor, para que nós possamos experimentar essa vontade boa, perfeita, agradável ao Senhor. Não basta você carregar a sua cruz, basta você estabelecer Cristo em você, dentro de você. Essa é a diferença de você carregar a sua cruz. Não carrega a sua cruz de qualquer jeito. Nós não devemos carregar a nossa cruz de qualquer jeito. Nós devemos carregar a nossa cruz da maneira que Deus quer que nós carregamos a nossa cruz. Porque senão a nossa cruz ela vai ficar pesada. Isaías 10:27 diz que o jugo será despedaçado por causa da unção. Nós precisamos carregar a nossa cruz em espírito. Você vai carregar a sua cruz a vida toda como uma velha criatura, a sua cruz ela vai doer. Mas quando você carrega a sua cruz em espírito, já não há mais dor. Porque você entende que a cruz era um caminho que era impossível para você trilhar e para você ter com Deus. A cruz é um caminho que Jesus Cristo te deu, que era impossível algum homem te dar. Você não vê mais a cruz como algo pesado, mas você vê a cruz como um caminho que te leva para o céu. Aleluia. A sua mente ao carregar a cruz é uma mente liberta do Senhor, que você sabe que você está carregando a cruz para o seu prazer. A cruz para você é alegria, a cruz para você não é tristeza. A cruz para você é o chamado de Deus para você encontrar o Senhor. A cruz para você é o chamado de Deus e o propósito pelo qual você está aqui essa noite. Glória a Deus. Então há uma diferença. Essas cadeiras podiam estar cheias, como podem estar vazias.
Mas a maneira que você carrega a sua cruz decidirá o que você vai sentir aqui essa noite. A maneira que você está com Deus decidirá como você vai estar aqui essa noite. Se você está buscando a Deus genuinamente ou se você está buscando a Deus de maneira superficial. A Bíblia diz que os retos herdarão a terra, mas só os sinceros permanecerão nela. Nós temos que ser sinceros. Nós temos que entender que o que Cristo fez por nós é algo mais profundo. Então o que havia na mente daquele bandido, daquele malfeitor, que já era um filho de Deus, quando estava na cruz, quando ele reconheceu que Cristo, que o próprio Deus que estava ali, porque ele diz assim: tu nem ainda temes a Deus, estando Deus na mesma condenação. No versículo 40, ele está chamando Jesus de Deus. Aquele homem recebeu à direita de Deus a mente de Cristo. Porque a Bíblia diz em Efésios 2,6 que você vai se assentar com eles nas regiões celestiais. Irmãos, aquele bandido, aquele malfeitor que estava crucificado com Cristo, ele estava recebendo uma mente que está à direita do Pai. Ele recebeu a mente de Cristo, uma mente regenerada. Em pouco tempo que ele estava ali, toda aquela cruz, que ele não sabia como ele viver aquela cruz que ele viveu nos seus últimos segundos de vida, toda aquela cruz se transformou em motivo de glória. Aleluia. Por isso que nunca é tarde para você se redimir hoje, para a gente se arrepender hoje, para você se arrepender hoje e falar: ó, qual é a maneira que eu estou carregando a minha cruz? Qual é a maneira? Pilatos e o sistema romano escreveu que Jesus, em letra hebraica, romana e grega, dizendo que Jesus era o rei dos judeus. A gente sabe que Jesus, a maneira que eles escreveram ali era querendo zombar de Cristo. É querendo falar: ó, ele é o rei dos judeus. Mas se nós andarmos em espírito, nós entendemos que o feito que Deus estava fazendo ali naquela cruz, dizendo que Jesus Cristo é o rei dos judeus, ele estava anunciando a vitória de Cristo e o reinado do nosso Jesus Cristo. Em João 11, você nota que Caifás, em João 11, 49, 50, a Bíblia diz que Caifás, que era sumo sacerdote naquela época, João 11, 49 e 50, ele diz assim: Caifás, um deles que era sumo sacerdote naquele ano, diz: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo, e que não pereça toda a nação. Olha o que o sumo sacerdote Caifás disse em João 11, 49 e 50. Para eles, algo que Caifás dizia, para tirar Jesus Cristo da visão do povo, tirar Jesus Cristo do alvo do povo, daqueles que podiam ser salvos, para nós, pelo Espírito Santo, Caifás estava profetizando que o sangue de Jesus, que a morte de Cristo ia salvar aqueles que são escolhidos. Então, olha a maneira que você lê a palavra, olha a maneira que você carrega a cruz. Quem está interpretando a palavra de Deus como você lê? Quando você toma a palavra de Deus na sua mão para você meditar nela, como você está lendo a palavra do Senhor? Jesus Cristo, ele disse: ó, vocês não podem orar comigo nem uma hora sequer. Que aqueles discípulos estavam com a sua carne cansada, ainda que o espírito pronto. Irmãos, agora a Bíblia diz em Romanos 8,34, Hebreus 7,26, que o Senhor Jesus, ele está intercedendo por nós no céu. Quando Jesus pedia para aqueles discípulos orarem com ele, o Senhor Jesus, além de estar ensinando a eles que agora a batalha era espiritual, o Senhor Jesus está dizendo assim: ó, vocês precisam estar em intercessão comigo, vocês precisam lutar essa luta espiritual comigo. Agora no céu, Deus deseja que nós oremos para que nós possamos receber tudo que Cristo venceu na cruz. Aleluia, glória a Deus. Agora no céu, já o céu está pronto. Efésios 2,10 diz que nós somos feituras de Deus em Cristo Jesus para andar numa obra já escrita pelo Senhor. Então, no céu, em Cristo Jesus, tudo já está pronto. Então agora, nós temos que entender a maneira como nós estamos sendo discípulos e a maneira como nós estamos carregando a nossa cruz. A Bíblia diz em Lucas 9,3, o Senhor Jesus, ele disse assim: nada levais. O Senhor Jesus estava dizendo assim: ó, vocês vão
e pregam o meu evangelho, mas nada você leva. Não leva bordão, não leva alforge, não leva dinheiro, não leva comida, não leva nada. O Senhor Jesus está dizendo assim, ande pregando o meu evangelho, vivendo num caminho de fé, onde o seu coração vai estar ligado na fé comigo e mais nada. O Senhor Jesus estava dizendo assim, se desprenda de tudo que é seu. Se desprenda de carro, se desprenda de comida, se desprenda de dinheiro. Bordões são apoios, são pequenos cajados. Se desprenda de todo o apoio. E quando ele fala bolsa, está falando de mochila. Se desprenda de tudo que você possa guardar. Você sabia que os pássaros, eles vivem mais a presença de Deus do que nós? Sabia disso? A natureza, a Bíblia diz que os pássaros, eles não colhem, nem fiam, nem juntam em celeiros. O pássaro, ele está mais na presença de Deus, desfrutando mais da presença de Deus do que nós, sendo seres irracionais. Boa parte da natureza, se não todos, estão desfrutando de toda a presença de Deus mais do que o homem. Por isso o Senhor Jesus, ele diz assim, se os pássaros são mais importantes que vocês, como eu não vou te sustentar, mulheres de pouca fé? Como eu não vou te sustentar? E você nota que em seguida Jesus, ele diz, Lucas 22:35, quando vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem bordões, te faltou alguma coisa? Os discípulos dizem, não faltou nada. Glória a Deus. Porque eles obedeceram, não faltou nada. Eles pregaram o evangelho, mas aí o Senhor Jesus diz no versículo 36, mas agora, aquele que tiver bolsa, tome sua bolsa. Aquele que tiver alforje, tome seu alforje. E quem não tiver espada, venda suas vestes e compre uma espada. Aí os discípulos disseram para ele, no versículo seguinte, Senhor, temos 2 espadas. Aí Jesus diz, basta. Irmãos, Jesus não estava falando de coisa material. Depois que Jesus ensinou os discípulos, agora o Senhor Jesus está dizendo assim, busque, agora sim vocês podem buscar os alforjes, podem buscar as bolsas e as espadas, e podem viver com elas. Cristo está dizendo assim, tudo que não é seu, eu não quero que você viva. Agora tudo que é meu, eu quero que você viva. Glória a Deus, aleluia. Porque existia um tempo entre o discipulado de Cristo e quando os discípulos ensinaram. Por isso a Bíblia diz, Mateus 28, ide pregar o evangelho a toda criatura, que agora eles são discípulos. Eles são discípulos, eles estão aprendendo, eles estão vivendo uma vida espiritual. Agora a cruz não está mais pesada. Agora está havendo sobre vocês a mente de Cristo, que havia sobre aquele bandido, aquele malfeitor, que Jesus Cristo falou, estarás hoje comigo no paraíso. Aleluia. E estar com Cristo no paraíso não é você esperar morrer para ir para o céu, não. O que Cristo está dizendo para você que essa noite, se você tiver a mente de Cristo carregando a sua cruz, você vai viver o paraíso aqui na terra. Glória a Deus. Você vai viver a paz de Deus aqui na terra. Você vai viver o céu aqui na terra. Foi para isso que Deus te chamou. Em Lucas 22, 3 e 4, a Bíblia diz sobre a história de Judas. A Bíblia diz assim, e entrou porém Satanás em Judas, que tinha o sobrenome Iscariote, que era do número dos 12. E foi ele com os principais sacerdotes, com os capitães, e nos entregaria. Vemos o exemplo de um malfeitor que carregou a sua cruz, e de um outro pecador que carregou a sua cruz. Só que um foi salvo e o outro não foi salvo. Um teve a mente de Cristo e o outro não teve a mente de Cristo. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas é perseverar até o fim na carne? Não. Porque na carne você não vai chegar até o fim. Na carne você vai parar. Na carne você vai cair. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10, 12. Olhe, aquele que está em pé, olhe para que não caia. Estar em pé é estar em pé espiritualmente. Estar em pé é viver uma vida espiritual, dando prioridade para as coisas espirituais. É como aquela mulher samaritana que Jesus entrevistou ela, conversou com ela. E Jesus mostra para ela uma água que nunca mais ela teria sede.
Entenda uma coisa. O que aquela mulher samaritana foi fazer na região onde ela vivia depois que ela recebeu o Senhor Jesus? Ela foi multiplicar a água que ela recebeu. Aleluia. A Bíblia diz que no meio dos samaritanos, ela começou a falar daquele profeta que ela encontrou. Ela começou a multiplicar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ela começou a multiplicar as águas que o Senhor Jesus falou que havia dentro dela. Então, Cristo não quer que nós carregamos uma cruz. Olha, eu carrego a minha cruz. É muito pregado que, nega-se a si mesmo, carrega a sua cruz e siga-me. Mas, às vezes nós achamos que estamos carregando a nossa cruz, mas estamos carregando a nossa cruz ainda na carne. Estamos carregando a nossa cruz ainda com a nossa mente. E a cruz fica uma coisa religiosa, cansativa. O que Cristo quer é que nós carregamos a cruz com a mente de Cristo. O que Deus quer é que nós carregamos a cruz com a mente de Cristo. E Judas, ele era uma pessoa desobediente. O apóstolo João, ele diz assim, 1 João 2,19, falando que uns dos que viviam no nosso meio, eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Olha o que a Bíblia está falando. Uns falsos profetas, uns heréticos, e uns também que não prevaleceram. Em Coríntios a Bíblia diz que no meio de nós ainda há uns que dormem e que estão doentes. O Senhor Jesus ele chama você para ser discípulo, mas se você parar e olhar para trás e falar, não, deixa que eu vou enterrar o meu pai, deixa que eu vou enterrar a minha mãe, Cristo vai falar para você, deixe então que os mortos sepulte os mortos. A Bíblia diz o que aqui? A Bíblia diz assim, desperta tu que dormes, levanta dentre o que? Os mortos, e Cristo vos iluminará. Aquele discípulo estava na escuridão. Aquele discípulo, ele estava na escuridão, porque ele estava preocupado com as coisas lá de trás. Ele não ia conseguir carregar a sua cruz, porque ele ia viver numa vida carnal. Não adianta, cedo ou tarde, o carnal ele vai soltar a cruz dele. Cedo ou tarde, o carnal ele vai murmurar, ele vai pecar com a cruz. A cruz, que é motivo de alegria, porque a cruz é o canal do homem para Cristo, de Cristo para Deus, a cruz vai virar um obstáculo. A única maneira de encontrarmos Jesus é carregando a nossa cruz e vivendo conforme a palavra de Deus pede para viver. Judas, ele andava com Cristo. Irmãos, Judas em nós é um sintoma que, apesar de andar com a palavra, ela não entende a palavra. Judas em nós é isso. É um sintoma que apesar de andar do lado da palavra, ela está em seu inconsciente projetando uma traição. É algo dentro de você que no momento da luta, ela é a primeira a reagir para poder trair Jesus. Muitas vezes você pensa que eu estou super espiritual. Ninguém é super espiritual. Nós temos que, a Bíblia diz, orai e vigiai. Vocês que estão aqui, vocês oram em línguas. A Bíblia diz, Judas 20, para a gente se edificar na fé santíssima, orando no Espírito Santo. É a oração no Espírito Santo, que você vai se edificar numa fé que é incomum essa fé. E essa fé vai te trazer uma percepção e uma revelação da palavra de Deus que vai te guardar na palavra do Senhor. Aleluia. Porque existem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas a alma está abraçando ela. Elas estão dentro da igreja, mas a alma abraçou ela e elas não conseguem sair do abraço da alma. Elas vivem ainda naquilo que a alma está pregando para ela, naquilo que ainda a carne está pregando para ela. Então, esse discípulo é um discípulo que mata Jesus. Aquele homem, aquele malfeitor, ele carregou a cruz,
chegou do lado de Cristo e do lado de Cristo ele blasfemava contra o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Existe de 2 discípulos, ele vai querer blasfemar contra o nome de Jesus Cristo. No meio dos discípulos de Cristo, haviam de todos com qualquer personalidade. A Bíblia diz em Marcos 3 que havia os Boanerges, que são Tiago e João, são os filhos do trovão. Deus não está preocupado se você é uma pessoa irada, se você é uma pessoa nervosa. Deus ele deseja que nós sejamos discípulos, que você seja discípulo de Jesus Cristo. Porque o que for para tratar, ele trata. O seu pecado não é maior do que a graça. E se o seu amor por Deus vence o pecado, você está no caminho certo, você continua na presença de Deus. Continua crescendo na graça e no conhecimento. Mas esse sintoma de Judas, ele existe dentro de nós. Judas, esse sintoma é o sintoma que trai até você. Por isso o apóstolo Paulo diz assim, aquilo que eu quero fazer eu nunca faço, mas o que eu não quero fazer eu estou sempre fazendo. Ele é um sintoma que trai você, mas ele é um sintoma que ao tentar trair você, você deve repreender ele. Você deve repreender ele, porque ainda nós somos discípulos. Mas um dia, em determinadas situações, terá uma cruz que você tem que carregar. Glória a Deus. E todo discípulo de Cristo, ele tem uma tarefa. O discípulo de Cristo, ele tem a tarefa de fazer o ir, de pregar o Evangelho. Mas, contrapartida, ele tem a tarefa de carregar sua cruz. Para você avançar, para você ter ousadia, para você ir avante, você vai precisar fazer o ir de pregar o Evangelho. Aleluia. Aleluia. Deus falando com você, fora de você, é o ir de pregar o Evangelho. E Deus falando com você, dentro de você, é o nega-se a si mesmo, carrega a sua cruz e siga-me. Aleluia, Deus. O discípulo da igreja, representando a igreja, é o discípulo que prega o Evangelho. Agora, o discípulo que em você, que representa você, é o discípulo que tem que carregar a sua cruz e morrer. Esse é o discípulo. Então nós temos 2 lados dentro de nós. O lado de fora, que é o lado de falar de Cristo para as pessoas. E o lado de dentro, que é ser Cristo para as pessoas. Aleluia. Que as pessoas olharem para nós e ver que Jesus está em nós. Então, o Espírito Santo ele me atentou a esse malfeitor que teve uma atitude diferente do outro malfeitor que carregou a sua cruz. Que atitude nós estamos tendo ao carregar a nossa cruz? Glória a Deus. Que atitude está sendo a nossa cruz? Que atitude Deus está vendo? Deus está vendo uma cruz com alegria? Deus está vendo uma cruz com tristeza? Deus está vendo uma cruz que para Ele, em você, Ele sabe que não é pesado, mas você está achando pesado? Ou Deus, quando olha para você e vê a cruz em você, Ele vê que você está entendendo a cruz que Ele está pondo? Aleluia. Que tipo de pessoa está carregando a cruz de Cristo? Que tipo de pessoa? Uma pessoa que está se edificando? Uma pessoa que está buscando a Deus? Uma pessoa que está 24 horas conectado com Deus? Uma pessoa que está lendo a palavra dentro de qualquer lugar, qualquer estabelecimento, está tendo uma afiação com Deus? Ou uma pessoa que está carregando a cruz no mundo, olhando para as coisas do mundo? Sabe por que Jesus tinha força para carregar a nossa cruz? Porque Ele era o Verbo. Aleluia. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne. Sabe por quê? Para toda a carne agora ser o Verbo. Jesus ele carregou a nossa cruz naquilo que a gente não conseguia carregar. Ele carregou nele. Agora, Cristo em nós nos dá estrutura para carregar a nossa cruz em nós. Só a palavra de Deus em você vai te dar força para você carregar a sua cruz. Glória a Deus.
para você não desistir, para você não parar. Porque senão você vai chegar num momento de sacrifício. E esse momento de sacrifício não vai ser em Gólgota. A pessoa de você não vai ser a pessoa preparada para se sacrificar em Gólgota. A pessoa de você vai ser uma pessoa que não vai receber uma coroa depois de ser crucificada. Vai ser uma pessoa que vai ser uma pessoa perdedora, que não entendeu o propósito, porque a cruz pesou e não teve unção. Por isso Isaías ele disse: a unção será despedaçada, o jugo será despedaçado por causa da unção. Isaías ele falou que o jugo vai ser despedaçado, porque Deus despedaça o seu jugo e põe o jugo dele. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Então esse sintoma de Judas é o sintoma que conforme você vai caminhando do lado de Cristo, você vai planejando, porque você caminha do lado de Cristo, mas não conhece a Cristo. Você vive 20, 30 anos na presença de Deus, na igreja, nasce, cresce, envelhece, mas não conhece o seu Senhor. Então você anda no caminho de Cristo, mas não conhece a mente que o seu Senhor tem, e você planeja a exaltação do seu Senhor da maneira errada. Porque Judas, ele da maneira errada, ele vende o seu Senhor ao preço de um escravo, 30 moedas. Então, quando você não entende a mente do seu Senhor, você vende o seu Senhor. Você é uma discípula que você vende o Cristo que está em você por qualquer coisa. Como fez Esaú, que vendeu por lentilhas a sua primogenitura. Você perde o valor daquilo que você recebeu e que Deus te deu numa família espiritual que você é hoje. Ele perdeu a primogenitura em uma família que ele tinha, e ele perde a família, ele perde a herança. A Bíblia diz que nós somos os primogênitos do Senhor. Então não perca a sua primogenitura. Nós temos que, além de viver caminhando com o Senhor, temos que conhecer a mente de Cristo. Glória a Deus. Então carregar a cruz não é somente você negar a si mesmo, é você se negar e aceitar o Senhor Jesus dentro de você. É você se negar e você usar a palavra de Deus para ela matar você. Não usar a palavra de Deus para você matar Deus. Que esse é o sintoma de Judas. Ele usava a palavra de Deus para matar Deus. Porque um malfeitor aqui falou: ó, você não está vendo? Deus está na mesma condenação que nós, e você ainda nem se preocupa, chamando Jesus de Deus. Judas andou do lado do Senhor, Judas andou do lado de Deus, mas ele estava usando a palavra de Deus para matar o próprio Deus na vida dele. Então nós temos que entender: não sejamos como um malfeitor que carrega a sua cruz e venhamos sofrer. Não, tomamos a mente de Cristo. É mais importante você passar os seus dias meditando na palavra do Senhor, buscando a Deus, orando sem cessar, em tudo dando graças, do que você fazendo qualquer outra obra no mundo. A obra de Deus, ela precisa ser feita dentro de você. João 6,29 diz que a obra é que creiais no Filho do Homem, creiais naquele no qual Deus enviou. Então, a obra de Deus é o que tem de mais importante na sua vida hoje. Para você conseguir carregar essa cruz. Porque senão você vai ouvir testemunhos de pessoas que tiveram na igreja durante 30 anos, mas um dia caíram e hoje estão nas ruas. Porque elas não souberam carregar a sua cruz como Cristo carregou a cruz. Elas não foram edificadas por dentro para carregar uma cruz que é leve, uma cruz que Deus sabe, porque a Bíblia diz que a tentação que vem sobre vós, em 1 Coríntios 10,3, ela é humana, mas Deus dá o escape para todas elas, para que você possa suportar. Ou seja,
A tentação que vem sobre vós é humana. Mas Deus, Ele dá o escape. Por quê? Por que Deus dá o escape? Porque Deus está com você na tentação. O Senhor Jesus diz assim: orai e vigiai, para que não caia em tentação. A oração e a vigilância te impede de cair na tentação. Mas se você cair na tentação, Deus ainda estará com você. Aleluia. Glória a Deus. A tentação ainda é o ambiente que Deus está. A tentação ainda é um ambiente que você vai encontrar Deus. Por isso, quando Adão e Eva foi tentado, Deus estava com eles ainda. Havia ainda um momento de liberdade, e o escape estava no próprio Deus, em eles responderem a Deus da maneira de verdade. Então, enquanto você está orando e vigiando, você não cai em tentação. Mas quando você cair em tentação, Deus ainda está com você. Glória a Deus, aleluia. Então, o ambiente de tentação, o Senhor ainda está com você. Agora, quando você peca e o pecado gera morte em você, corra e peça perdão para o Senhor derramar o sangue dele sobre você, em nome de Jesus. Aleluia. Mas se o pecado continua, aí gera iniquidade. Aí Isaías diz que os braços do Senhor estão estendidos, não para condenar, mas para salvar. Mas no versículo seguinte diz que só há uma coisa que te impede de ter Deus, que é a iniquidade. Ou seja, os braços estendidos de Deus não estarão mais estendidos se houver iniquidade, se houver acúmulo do pecado. Então, viver perto da palavra não é o que nós temos que fazer essa noite, amém? A palavra tem que viver dentro de nós viver dentro da palavra, em nome de Jesus. Deus disse para mim assim: não basta eu olhar para o céu, da terra e ver a palavra dentro de você. O necessário é que, quando eu olho para o meu filho, à minha direita, eu possa ver você dentro dele. Glória a Deus, glória a Deus. A alegria do pai é ele ver o filho lá no céu. E ele possa olhar para Jesus e ver nós dentro de Jesus, lá no céu. Para isso, nós temos que sair de uma vida terrena para uma vida celestial, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto a palavra de Deus está vivendo em você, enquanto as escrituras estão começando a viver em você, mas ainda ela está sendo remoída com pecados, está sendo remoídas com dificuldades, com lutas, Deus, ele olha do céu, ele olha para dentro de você, ainda que ele veja a palavra de Deus em você, você ainda está na terra. Mas quando a palavra de Deus começa a te governar de verdade, de uma maneira sólida, e as preocupações que a terra tenta te dar, Deus contempla a palavra de Deus arrancando da sua mente. Deus, ele começa a olhar para o filho dele que está à direita dele e começa a dizer: ó, ali está a Mônica, ali está a Fátima, ali está a Sandra. Glória a Deus, aleluia. Então, é um nível que agora Deus começa a falar: não, agora não é mais o meu filho que está na minha filha, agora é a minha filha que está no meu filho. Agora a conexão está mais profunda e agora os dois estão sendo um só. Agora o Espírito Santo, que é onipresente, se tornou onipresente na vida das minhas filhas. Aleluia, glória. E as minhas filhas, agora elas creem quando elas oram por alguém que está longe ou perto, porque elas sabem, porque elas estão onipresentes com o Espírito Santo. Aleluia. Porque elas estão oniscientes com o Espírito Santo e elas estão onipresentes com o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Isso é poder de Deus na vida de uma pessoa. Isso é poder de Deus na vida de vocês. Aleluia. Isso vai fazer você olhar para a cruz e nem pensar mais nela. Isso vai fazer você nem lembrar que existe cruz. Glória a Deus. Vai fazer você nem pensar nas coisas da terra, mas pensar só nas coisas do alto, aonde está sentado o seu Senhor. Glória a Deus. Por que Judas ele andava com a palavra, mas não conseguia fazer com que a palavra liberasse nele uma vida espiritual? Ele não conseguia liberar para Cristo tudo aquilo que ele ouvia de Cristo, porque primeiro, Judas ele era o tesoureiro. Judas ele ficava com uma bolsa daquilo
que os discípulos com Cristo recebiam de moedas. Judas estava preocupado com aquilo que Cristo não estava preocupado. Um dia uma moça entrou e derramou um bálsamo sobre o Senhor Jesus Cristo. E a história e os estudos dizem que aquele bálsamo, eles valiam por cerca de 1 ano de um trabalhador. Imagina você jogar um bálsamo de perfume de 1 ano de trabalho em Cristo Jesus, no corpo de Cristo. E os discípulos, para ser mais específico, existe o evangelho que diz que Judas também questionou com mais atenção, dizendo que aquele bálsamo era um bálsamo de muita valia. E o Senhor Jesus, nem preocupado com o valor daquele bálsamo, antes ele diz assim: não se preocupe com o valor desse bálsamo, porque os discípulos questionavam ele, dizendo que aquele bálsamo poderia ser vendido para ajudar os pobres. Aí o Senhor Jesus ele diz assim: os pobres estarão o tempo todo com você. Então você vê a mentalidade de Cristo. Cristo não tinha problema com dinheiro e nem queria ter dinheiro. O próprio Cristo disse: eu vim para cá para pregar a palavra do meu Pai, do reino de Deus. Glória a Deus. O próprio Cristo, nem para milagres ele veio. Os milagres aconteciam no decorrer dos caminhos. Mas ele veio para pregar o Evangelho. Ele diz: para isso eu vim. Para pregar a palavra, para pregar o Evangelho do reino de Deus. Então, havia uma inversão na mente de Judas, desse sintoma de Judas, com a mente de Cristo. Então são coisas que atrapalham a gente, que atrapalham você, de você viver aquilo que Deus quer que você viva, de você carregar a cruz da maneira que Deus quer que você carregue a cruz. Então esse sintoma tem que ser quebrado, em nome de Jesus tem que ser quebrado. Por isso, quando Jesus ele diz da parábola do semeador, ele fala que existe uma palavra em meio, uma semente em meio aos pedregais e aos espinhos. Porque são coisas que atrapalham a nossa mente. A gente precisa tirar a nossa mente do mundo. Mas precisamos tirar a nossa mente do mundo. Por isso a Bíblia diz assim, João 12,5. Porque não se vendeu este unguento por 300 dinheiros. Era exatamente o valor de 1 ano de um trabalhador. Então você vê, a mente de Cristo está preocupada com dinheiro? Não. A mente de Cristo está preocupada com algum noticiário da terra? Não está preocupado. A mente de Cristo está preocupada com alguma coisa que se vincule à terra? Não está preocupado. A palavra de Deus ela veio te vincular ao céu. Glória a Deus. A palavra de Deus ela veio te vincular pelo Espírito Santo àquilo que Deus já venceu no céu para você. É isso que Cristo, Ele quer que nós venhamos viver aqui na terra, que nós venhamos viver o céu. Esse sintoma de Judas é o sintoma que quando você escuta uma palavra de Deus ministrada, você sai daqui deste lugar, e quem usa essa palavra é o adversário. Quem usa essa palavra é a carne. O diabo ele é a mãe da carne, sabia? O diabo ele é a mãe da carne. Costumo dizer que a nossa carne é o diabo daqueles que frequentam a igreja. Os que estão lá fora, eles podem estar possuídos por legiões de demônios. Nós aqui dentro estamos libertos, amém? Mas a nossa carne é o nosso diabo aqui dentro. Então, Satanás, ele é a mãe da carne. E a nossa carne é a Babilônia dentro de nós. A nossa alma, ela é de Deus, a Bíblia diz. Ezequiel 18:4. Mas a nossa carne é a Babilônia. A nossa carne é a cidade das prostituições. É a cidade onde os deuses são cultuados. A carne ela é a habitação dos altares de Baal, a nossa carne. É onde nós temos mais vontade de fazer as coisas que não prestam. E a nossa alma
ela sem Deus, ela está totalmente vinculada a ela. Ela está totalmente ligada e ativada à nossa carne. Então nós temos que desativar a nossa carne para o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Nós temos que desativar a nossa carne para o Espírito do Senhor. E esse sintoma de Judas é isso. É você sair daqui, de qualquer pregação que você escute, de qualquer palavra que você receba, você sair e usar essa palavra para o seu bem querer. O apóstolo Paulo diz assim que no fim dos tempos haveriam cultos a demônios. Que as pessoas fariam cultos para o seu bel prazer. Fariam cultos cultuando a anjos, cultuando pessoas. Por exemplo, alguém não vem, essa pessoa não vem também. Alguém vem, essa pessoa vem também. Então nós temos que se desvencilhar disso. Sair dessas teias, porque nós não precisamos de homem. O único homem que a gente precisa é do Senhor, amém? Aleluia. O Senhor Jesus Cristo. E em espírito Ele está aqui no meio de nós. Por isso o papai quer que nós adoramos o Senhor em espírito e em verdade, porque em espírito as coisas estão prontas. Judas é o sintoma de que não flui a palavra de Deus. Que diferença tem esse malfeitor aqui, que entendeu que Cristo era Deus? Que diferença tem ele de nós? Pecador como nós. O que houve na mente dele, que ele olhou para Cristo e enxergou Deus em Cristo Jesus? O que houve nesse homem que carregou a sua cruz? Sim, carregou. Carregou a sua cruz como um bandido. Foi humilhado. Nem ele sabia que lá na frente quem ele encontraria. Que no último tempo da sua vida, um tempo que ele achava que agora ele seria condenado, ele foi justificado. Glória a Deus, aleluia. Porque Cristo chamou a gente, porque Cristo quer que a gente seja justificado em nome de Jesus. Cristo quer que a gente seja pessoas que venham andar na justiça dele. Por isso os fariseus, eles andavam na justiça própria. Por isso que a Bíblia fala que o próprio Cristo falou que eles são sãos. Porque eles não reconheciam as enfermidades dele. Não é que eles eram curados, eles não eram curados. Só que quando você não reconhece a sua enfermidade, você, sendo enfermo sem Cristo, você se torna enfermo. Agora, em Cristo, enfermo, com uma enfermidade física, você não deve reconhecer essa enfermidade na sua consciência. Em Cristo, você não deve admitir uma falha dentro de você. Em Cristo, você tem que recusar essa enfermidade. Você tem que recusar essa tristeza. Essa tristeza, essa enfermidade não pode existir em você. Não é que você não possa ter. Não é que você não possa passar por luta. Não é que você não possa enxergar a luta. Mas você não pode reconhecer a luta. Está uma luta na minha frente, mas eu não reconheço ela. Aleluia. Estou passando por um momento de enfermidade. Estou com câncer, estou com AIDS. Eu não reconheço esse câncer na minha vida. Eu não reconheço essa AIDS na minha vida. Está no meu corpo. Mas eu não reconheço isso. Eu não admito. O que eu admito é o que Cristo disse que eu sou. O que eu admito é o que Cristo me mostrou. Então, que diferença faz você carregar a sua cruz? A gente tem que sair desse carregar de cruz, amém? De achar que quem eu sou carregando essa cruz? De achar que só basta eu carregar a minha cruz. Só basta eu ler a minha Bíblia. Só basta eu orar. Só basta eu jejuar. Só basta eu todos os cultos estar aqui, ou não estar em nenhum culto, mas achar que estou carregando minha cruz. O segredo da cruz não estava na cruz. O segredo da cruz estava em Cristo. O segredo da sua cruz não está na cruz. O segredo da cruz, a riqueza, está em você, em quem você é na cruz. Então, meninas, não carreguem a sua cruz simplesmente, amém? Sejam Jesus carregando a sua cruz, em nome de Jesus, amém?